Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o Procurador do Trabalho, Sandro Sardá, sobre a nova regulamentação do trabalho em frigoríficos. Muito bem, Procurador Sardá, o senhor mencionou no primeiro bloco uma ação, que resultou numa condenação por dano moral coletivo em primeira e em segunda instâncias. Na segunda instância, aqui no TRT de Santa Catarina, foi confirmada a decisão de primeira instância e aumentado, inclusive, o valor da condenação de 14 para 25 milhões, em torno de 25 milhões. Bom, o TST ainda não se pronunciou. Mas o senhor acredita que condenações como essa são decisivas e foram importantes também para criar essa espécie de consenso que aconteceu em torno da NR36, envolvendo também as empresas, já que houve uma discussão tripartite? Esses precedentes, Vanderlei, foram fundamentais para estabelecer um patamar para a norma regulamentadora. Talvez no Brasil, raras vezes, esteve precedentes jurisprudenciais tão importantes que possibilitaram então avançarmos na NR. Essa decisão de Criciúma, por exemplo, é um exemplo de decisão sobre saúde dos trabalhadores. Além da indenização, que é muito importante, que atende o princípio do direito ambiental, do poluidor-pagador, ela determina que a empresa proceda, assegure tratamento, a saúde integral a todos os trabalhadores e ex-trabalhadores. Ela estabelece pausas de recuperação ao frio, de recuperação térmica. Ela reconhece como insalubre esses ambientes e, ao fazê-lo, determina a vedação de horas extras, que é uma coisa nefasta à saúde do trabalhador. Determina que a empresa proceda à emissão de comunicações de acidente do trabalho, na hipótese de suspeita ou confirmação de doenças ocupacionais. Inclusive, determina que a empresa aceite os atestados médicos que o Sistema Único de Saúde e os médicos assistentes emitem, porque era uma conduta reiterada dessas empresas em rejeitar esses afastamentos, e as pessoas acabam trabalhando adoentada e agravando ainda mais a sua situação de saúde. Então, é um precedente, diria assim, talvez um dos mais belos precedentes e julgados na história desse país em relação aos frigoríficos, e talvez até um dos precedentes mais belos, um dos julgados mais belos desse tribunal, porque pela profundidade e pela extensão e pelo momento que veio, que foi pré-NR, contribuiu com certeza com este avanço que tivemos da norma. Muito bem, Procurador Sardá, as condições de trabalho nos frigoríficos elas se mostraram tão preocupantes que o Ministério Público do Trabalho criou um projeto nacional para tratar exclusivamente desse assunto. E o senhor foi o primeiro coordenador, e ainda é, desse projeto. Gostaria então que falasse sobre isso e sobre a situação nacional do setor. Os problemas são os mesmos em todo o país? O projeto foi criado em 2010, Vanderlei, e eu até fui mentor do projeto, mas sou o gerente nacional do projeto. Quem coordena o projeto, para nossa honra também, é o Procurador do Trabalho, Eiler Ivens de Souza Natali, que também, inclusive, foi servidor desse tribunal. Então é um projeto que gastamos bastante tempo pensando em estratégia de atuação. Em função da nossa atuação no projeto, foi remetido ao Procurador-Geral do Trabalho, que depois o remeteu ao TST, uma proposta de súmula sobre o artigo 253 da CLT, que foi aprovado, hoje em dia a súmula 438 do TST. Então é um projeto muito interessante, ele atuou no próprio Legislativo, quando colaborou com um projeto de lei que visa a redução de jornada nesses ambientes. Ele atuou no Judiciário em razão da proposta de súmula, as forças-tarefas que realizamos pelo Brasil afora. Ele atuou no próprio Executivo, quando colaborou com a norma regulamentadora. Ele colaborou até, de algum sentido, tecnicamente, deu algumas ideias quando foi produzido o próprio documentário Carne e Osso, que essa violação desses direitos fundamentais devem ser divulgadas e dada visibilidade. Então é um projeto que só nos enche muito de alegria. Agora, a situação no Brasil afora é muito semelhante, é muito preocupante. Tivemos, por exemplo, uma força-tarefa na BRF de Uberlândia, que a todo mês afasta 1.000 trabalhadores com diagnóstico de distúrbios osteomusculares. São 1.000 atestados mensais, 1.000 afastamentos,
a todo mês. A empresa conta com 8.000 trabalhadores, de forma que apenas em 8 meses todos os seus empregados serão afastados do trabalho por doenças de natureza ocupacional. Então é um cenário ainda muito triste, então por isso temos bastante esperança que a SANR reverta essa situação, mas obviamente que vai depender da atuação, da fiscalização do Ministério do Trabalho, da atuação do Ministério Público, de decisões judiciais como essas que tivemos aqui. Então é um cenário bastante complexo. Muito bem, procurador, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, só um minuto.